Eu separei um texto aqui que muito me interessa, acho bastante interessante, que é o texto bíblico que é mais um daqueles textos bíblicos que a gente consegue perceber claramente que tem uma mensagem muito mais além do que simplesmente está escrito. E isso eu gosto muito, isso me atrai muito, e a Bíblia é repleta dessa perfeição. Ela diz mais do que está escrito. E o texto que eu gosto e me chama muita atenção é de Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 a 14, que ele diz assim, eu vou ler esse texto. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Aqui nós temos uma palavra de juízo de Deus para qualquer nação que transgredir contra Deus, graves transgressões, essa é a palavra. Mas o que me chama a atenção não é esse versículo, é o versículo seguinte, no versículo 14, que diz assim, ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a própria vida, diz o Senhor. Então, assim, é uma palavra de juízo, é uma palavra onde Deus diz claramente que ele julga as nações, quer as nações aceitem ou não, quer as nações creiam ou não, ele julga as nações. Mas o que eu achei interessante é o versículo 14, que ele diz, Noé, Daniel e Jó, ainda que estivessem lá, só eles se salvariam, nem as suas famílias se salvariam. Por que Deus citou esses três personagens? Noé, Daniel e Jó. Podia ter citado outros, Davi, Moisés, Elias, né? Abraão e inúmeros personagens. Né? Há quem diga que não, isso aí é um reforço, é só para reforçar uma ideia, é só para dar um exemplo e tal. Eu não acredito num Deus que joga a palavra fora. Eu acho que tudo que vem de Deus é muito mais profundo, é muito mais abrangente do que nós temos a capacidade, às vezes, de enxergar, de reconhecer e de aprender. Então é um texto que, para mim, diz muito mais do que simplesmente o que está escrito. Tem um motivo. Para mim tem um motivo para que, quando Deus fala de justiça, no texto em que ele fala de juízo, quando ele fala de justiça, ele cita três personagens. E mais do que isso eu me pergunto, por que ele cita Noé, Daniel e Jó e por que ele cita nessa ordem? É evidente que para entender a gente precisa entender um pouco de cada um desses personagens. Não vou falar absurdamente desses personagens, mas uma pitadinha só desses personagens para a gente entender o que eu creio que Deus está dizendo além nesse versículo. Noé é o primeiro citado. Noé, a gente conhece a história dele, a gente sabe o que foi que ele fez. No capítulo 6 de Gênesis, fala sobre a construção da arca, e no capítulo 6 de Gênesis, ali no versículo 3, tem uma observação interessante, onde mostra que a construção da arca provavelmente demorou 120 anos. 120 anos de trabalho pesado, duro, árduo, no meio de uma sociedade, de acordo com o texto de Gênesis, totalmente corrompida, pecaminosa, uma sociedade que não cria em Deus, que não se voltava para Deus. Ali tinha Noé, durante 120 anos, num trabalho pesado, dizendo, Deus vai fazer juízo sobre essa nação, sobre esse povo. Será que Noé não foi zombado? Não foi humilhado? Com certeza ele foi, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala do que Noé sofreu de zombaria, de insulto, sofreu enquanto ele pregava através do seu testemunho, através da sua forma, ele pregava a palavra de Deus, como ele pregava que Deus iria trazer juízo e mesmo assim não era ouvido. A Bíblia não fala sobre essa, talvez, dificuldade de Noé. Sabe por quê? Porque Noé, na verdade, ele não demonstrou essa insegurança. Noé se empenhou.
Noé construiu a arca, dada a palavra de Deus, com extremo zelo, empenho, garra. Ele sabia de quem ele tinha ouvido a ordem de construir a arca. Então, não interessou o mundo para ele. Ele fez o que Deus disse para ele que ele deveria fazer. Noé é um cara que se apresenta, então, extremamente zeloso. E eu gosto muito dessa palavra, porque Deus faz referência de Finéias com essa palavra, em algumas traduções. Finéias foi zeloso quanto a minha palavra. E também no livro de Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 11, vai dizer que nós devemos ter o nosso espírito fervoroso em Deus, na palavra de Deus, nos apresentarmos com zelo, com esforço. E Paulo usa essa expressão no mesmo capítulo, capítulo 12, que ele se inicia dizendo: não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com essa geração, não tome a mesma forma, sede zelosos para com a palavra de Deus. O segundo personagem que Deus fala em Ezequiel, nessa ordem, o segundo mesmo, é Daniel. Daniel também nós sabemos da história dele, foi levado para a Babilônia, fez a sua vida, a sua carreira na Babilônia, se tornou um homem importante na Babilônia, mas era um homem de Deus. Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões, a culpa dele é que ele estava orando. A culpa de Daniel por ser jogado na cova dos leões era o seu relacionamento com Deus. Era a sua intimidade com Deus. Quando o rei da Babilônia invadiu Jerusalém, numa determinada época, ele saqueou Jerusalém, sitiou Jerusalém e tomou ali jovens para serem levados para a Babilônia e ser ensinados em toda a cultura babilônica. Daniel, com 14, 15 anos de idade, foi levado contra a sua vontade, tirado da sua família e foi ensinado em toda a cultura dos caldeus. Ali Daniel perdeu a sua identidade, ali Daniel perdeu a sua cultura, tiraram dele a sua tradição, tiraram dele a sua família. Segundo consta os historiadores, é muito improvável que Daniel tenha voltado alguma vez para Jerusalém, para ver o seu povo, para ver a sua família. E mesmo assim, nós vemos Daniel orando, voltado, e essa é uma informação que a Bíblia traz, ele está voltado para Jerusalém. Está aí um homem que sonhava em um dia voltar para Jerusalém. Talvez Daniel sonhasse em rever sua família. Talvez Daniel sonhasse em rever seus irmãos. Talvez Daniel sonhasse em adorar a Deus junto com o seu povo. Mas durante o tempo em que ele está na Babilônia, ele não reclama a Deus. Ele não se revolta com Deus. Daniel se mantém íntegro. Daniel se mantém em paz diante de Deus. Só essa informação já é uma informação grandiosa. Mas o que pouca gente sabe e o que faz dessa informação mais consistente ainda é que Daniel foi sequestrado, tirado de Jerusalém quando tinha seus 14 e 15 anos de idade. Daniel foi jogado na cova dos leões, porque ainda naqueles dias ele orava a Deus, voltado para Jerusalém. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, ele tinha cerca de 84 anos de idade. Em Daniel 6, aos 84 anos, jogado na cova dos leões, nós vemos um homem totalmente em paz com Deus. Deus era quem dirigia a sua vida. É interessante que o terceiro personagem, Jó, nós conhecemos também toda a sua história detalhadamente. Jó não entendia por que ele estava passando por aquilo.
o sofrimento que foi tomado, ele não entendia o porquê. Há momentos no texto bíblico em que mostra que ele chorou, que ele sofreu, que ele chegou a desejar a morte. Ele se entristeceu, ele se desanimou. Foi um sofrimento muito grande, mas em nenhum momento ele abandonou Deus, em nenhum momento ele colocou em Deus a culpa injusta de alguma coisa que pudesse estar acontecendo com ele. Em todo momento ele buscou a Deus, mesmo sem entender humanamente o que estava acontecendo. Ele soube, no seu entendimento espiritual, que Deus estava no controle de todas as coisas e não desistiu de buscá-lo, apesar de todas as mazelas terríveis que ele sofreu. Então são 3 personagens com 3 histórias profundas, com 3 características diferentes que nos faz pensar muito sobre os nossos comportamentos humanos hoje. Mas por que Deus citou então Noé, Daniel e Jó nessa ordem? Que me chama a atenção. É uma palavra que Deus disse a Moisés, mas que foi repetida por Jesus. Marcos, capítulo 12, versículo 29. Ouve, ó Israel, ouve, ó Brasil, Deus é o nosso Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e força. Quer um exemplo de amar Deus de todo o seu coração? Noé. Quer um exemplo de amar a Deus de toda a tua alma? Daniel. Quer um exemplo de amar a Deus com todo o teu entendimento e força? Jó. Que nós possamos efetivamente, a cada dia, diante de toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar do mundo, aprendermos a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e força, e assim nos aproximarmos dele de uma forma especial, porque no meio do juízo, Deus, em outras palavras, está dizendo: sempre estará comigo, debaixo das minhas asas, aquele que me ama de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Que Deus nos abençoe. Amém.